a aula de hoje fecha um ciclo, que é o ciclo das rochas. Nós vimos rochas ígneas, nós vimos rochas sedimentares, né? E nesta aula nós veremos rochas metamórficas. Nós vamos ter o conhecimento teórico sobre o tema, que está no capítulo 15 do Decifrando a Terra. Metamorfismo, metamorfose, transformação, né? O próprio nome diz, são rochas transformadas, né? Transformadas por conta dos processos geológicos, né? Quais são os grandes processos geológicos? Tectônica de placas, vulcanismo, né? Terremotos, né? Esses grandes processos geológicos vão transformar as rochas no sentido de gerar novos minerais que estarão equilibrados em novas condições de pressão e temperatura, seja no ambiente profundo da crosta, seja no ambiente intermediário, seja no ambiente superior, né? Então, por definição, é a mudança de uma forma para outra, né? E essa transformação, portanto, envolve uma rocha pré-existente, né? Seja ela uma rocha ígnea, seja ela uma rocha sedimentar, ou seja ela até uma rocha metamórfica que pode ser transformada para uma nova rocha, né? Também chamada de metamórfica, né? Transformações no estado sólido. Então, não há magma envolvido no processo. Basicamente é pressão, temperatura que norteiam essa reorganização mineralógica, criando novos minerais, né, para novas condições de pressão e temperatura, né? E esse processo, claro, se dá na dimensão do tempo geológico, não é instantâneo, né? Então, vamos supor assim, a formação da cadeia andina, dos Andes, né? Essa formação da cadeia andina representa a formação de novas rochas a partir de outras rochas e, portanto, são rochas metamórficas, né? Se o metamorfismo progride, e muito no tempo geológico, né? Pressões e temperaturas vão aumentando seguidamente, nós podemos induzir a fusão desse material, criando o magma. Magma é material rochoso derretido, né? O ciclo novamente se repete. Então, rochas ígneas, sedimentares, se transformam em rochas metamórficas, fusão dessas rochas metamórficas, material ígneo, magma, que aí se consolida criando novas rochas. É o ciclo das rochas, como nós chamamos. Aqui está um croquis, então, mostrando um pouco esse raciocínio, né? Então, são transformações no estado sólido, transformações de rochas no estado sólido, né? Imagine, então, uma margem continental, o oceano, onde se depositam sedimentos, rochas sedimentares. Um exemplo, Foz do Amazonas, né? Volume gigantesco de água carrega sedimentos que vão se depositar na Foz do Amazonas. Esses sedimentos se compactam, né? Próprio peso, né? Criando uma rocha sedimentar, tá? Vamos supor que a Foz do Amazonas, essas rochas sedimentares, estejam no limite de uma placa, né? Onde as pressões e temperaturas são enormes. Começa a haver a subducção. Essas rochas sedimentares vão sendo transformadas para rochas metamórficas por conta do metamorfismo. Se ocorrer a fusão, nós temos rochas ígneas, né? Então, este é um ciclo geológico. Rochas sedimentares, rochas metamórficas e rochas ígneas. Aqui está o exemplo que eu estava comentando. Subducções, né? Nestes ambientes de altas pressões e temperatura, nós vamos formar rochas metamórficas, né? O exemplo está aqui, né? Nesse croquis. Subducção, nesse ambiente de alta pressão, nós teremos rochas metamórficas. Eventualmente, nesses ambientes de expansão, criação de fundo oceânico, né? Nós temos alta temperatura. As rochas são submetidas a alta temperatura, novos minerais são formados, então nós teremos também rochas metamórficas nesse processo, né? Um outro exemplo muito interessante, já mostrei para vocês uma ilustração
uma animação que a Índia, no decorrer de 40 milhões de anos, bate lá na Ásia, criando os Himalaias, né? Os Himalaias são o sítio de rochas metamórficas, rochas transformadas por pressão e temperatura. Então, eu diria que a tectônica de placas, né, ou seja, a formação de oceanos e de montanhas, né, são a motriz das grandes transformações da Terra, formando rochas sedimentares, rochas ígneas e rochas metamórficas. Essa é a escala global, né, deste processo. Claro que este tipo de processo, ele é norteado por uma série de reações físico-químicas, né? Apesar de as rochas permanecerem essencialmente sólidas, né, nós temos novos minerais formados, nós chamamos de recristalização de novos minerais, que isso pode ser parcial ou total, depende apenas da progressão deste processo, né? E os agentes fundamentais nesta recristalização são calor. Nós sabemos que quanto maior a profundidade, maior é a temperatura do planeta. Formam-se novos minerais. Pressão. Pressão é decorrência, essencialmente, da tectônica de placas. Fluidos. Fluidos que estão associados a esse processo, né? Os fluidos são catalisadores de reações químicas. Então, eles vão induzir a formação de novos minerais, né? Claro que quanto mais profundo, né, menos fluidos nós temos, é mais anidro. Quanto mais raso, mais fluidos nós temos no processo. Esses três parâmetros atuam simultaneamente no tempo geológico, mas eventualmente um é mais importante que o outro. Vamos supor, se a pressão for o mais importante, as rochas serão comprimidas, né, formando novos minerais, novas assembleias de minerais. O calor presente, por exemplo, numa intrusão vulcânica ou plutônica, né, em rochas ígneas, né, vai induzir uma série de transformações também próprias do aumento de temperatura, tá? Então, são esses os três parâmetros fundamentais para, vamos dizer assim, a geração de uma rocha metamórfica, ou seja, de uma rocha de origem secundária, né? Rochas ígneas derivadas do magma são rochas de origem primária. Rochas sedimentares representam o desgaste de uma rocha anterior, formando sedimentos de rochas sedimentares, portanto, é uma rocha de origem secundária. Rochas metamórficas também são rochas de origem secundária. Deu para compreender? Tudo bem? Um exemplo aqui interessante, né? Um arenito, né? Um arenito é uma rocha formada por grãozinhos de quartzo. Veja que os grãozinhos estão arredondados, é uma rocha sedimentar, né? Os arenitos são excelentes reservatórios de água, por exemplo, porque a água se preserva nesses espaços vazios entre os grãozinhos minerais, tá? Se esse arenito for submetido a calor, pressão, né, com isso esses grãozinhos se soldam e dão esse arranjo poligonal, né, formando uma rocha metamórfica, tá, chamada de quartzito, tá? É esse material aqui com esse aspecto maciço, né? Vejam, eu comentei que são calor, pressão e fluidos os agentes principais do metamorfismo, né? Esses fluidos vão facilitar esse arranjo poligonal, soldando os grãos. Resultado, esta rocha é uma rocha impermeável. Aqui já não existe mais a água presente. No arenito, a água está presente nos interstícios dos grãozinhos. São os arenitos que são buscados para perfuração de água subterrânea, né? Os arenitos aqui da região oeste paulista, né, são excelentes aquíferos, que é o reservatório que contém água subterrânea, que está exatamente nesses poros do arenito, tá? Então, características do metamorfismo. Quanto maior o grau do metamorfismo, maior será a transformação.
raciocínio lógico, né? Claro que quanto maior o grau, menos preservado será a característica da rocha original, que nós chamamos de protólito. Protólito é a rocha primária, né, que foi transformada numa rocha seguinte, secundária, chamada rocha metamórfica. Esse processo de aumento do grau de metamorfismo ou de grau de transformação vai também gerar uma rocha mais densa, mais grosseira. A mineralogia será uma mineralogia grãos mais grossos, né? As estruturas anteriores, e mesmo se houver fósseis preservados naquela rocha primária, serão destruídos à medida que a gente vai aumentando a pressão e a temperatura. Então vejam que o metamorfismo é um agente complicador na obtenção da memória da Terra. Quer dizer, se a gente persegue como era a Terra no passado, né, se nós temos rochas metamórficas, vai ficar cada vez mais difícil a gente recuperar a trajetória do planeta no passado. Esse é um dos grandes complicadores da geologia, né? Então aqui um exemplo, né? Veja, nós temos esta rocha aqui, que é de baixo grau metamórfico, né? Ele contém minerais argilosos, né? Portanto finos, argila, né? Material muito fino, né? O grau de metamorfismo aumenta, a rocha torna-se mais grosseira, ela torna-se folheada, como que folhas, né? Existem planos aqui alinhados, a argila transforma-se em mica. Vocês já devem ter conhecido a biotita, a muscovita, são minerais placoides, né? No museu vocês devem ter visto esses minerais, né? Que representam então uma rocha de um grau já intermediário, né? E finalmente, num grau mais alto, a rocha se torna cada vez mais grosseira, mais densa, conforme eu comentei com vocês. A progressão do metamorfismo significa, portanto, aumento de densidade, aumento de granulometria e a criação de novas estruturas, apagando as estruturas originais. Quais são os tipos de metamorfismo, né? São três, basicamente. O primeiro deles nós chamamos de metamorfismo de contato. Um material rochoso muito quente, né, invade a crosta, né, e naturalmente esse calor, né, vai influenciar radialmente, né, os materiais adjacentes da crosta, né? Então uma rocha intrusiva, né, vai afetar de maneira diferencial as rochas encaixantes. Quanto mais perto, mais afetada, mais grosseira, mais densa é esse material. Quanto mais distante, a rocha encaixante vai se tornar menos afetada pelo metamorfismo. Esse metamorfismo nós chamamos de metamorfismo de contato. Um exemplo, se nós temos um vulcão, né, muito calor, magma, né, essa atividade vulcânica, calor essencialmente, vai afetar toda uma região ali próxima, né? As rochas adjacentes serão metamorfizadas por conta principalmente do calor, né? Metamorfismo de contato. Aqui está um exemplo. Então, eu tenho uma câmara magmática, lá está o vulcão, né? Todo esse calor irradiado, né, aqui com esse tom avermelhado, né, significa aumento de temperatura nas rochas encaixantes e, portanto, essas rochas aqui serão rochas metamórficas transformadas por conta do aumento de calor. Claro que em maior profundidade, onde o calor é maior também, nós teremos mais metamorfismo do que aqui mais raso, né? Tá? Segundo tipo, metamorfismo cataclástico ou dinâmico. Como o próprio nome está dizendo, cataclase, trituração, né? Aqui o que age muito mais do que o calor é a pressão. Tá? Lembra-se, eram três parâmetros, calor, pressão e fluidos, né? Aqui a pressão é muito importante. O que vai acontecer? Os minerais vão se tornar triturados por causa da pressão, né? A pressão é causada essencialmente pelo arrasto entre dois blocos rochosos, né? E aqui está um exemplo muito interessante que é extremamente estudado lá na Califórnia, que é a falha de San Andreas, que representa um limite de placas tectônicas, e esse sistema é muito estudado simplesmente porque ele causa terremotos. Periodicamente, Los Angeles, São Francisco, são cidades que sofrem terremotos, sismos, né, a cada 3, 4 anos ocorrem, né? E com isso, então, as rochas são trituradas
ao longo dessa falha. Então, as falhas se associam ao limite de placas e se associam ao metamorfismo cataclástico. Tá? Minerais triturados, né? Nós vamos ver cristais quebrados, angulosos, mostrando exatamente esse reequilíbrio dos minerais perante essas pressões que atingem essa região. Tá? Agora, vamos dizer assim que o tipo de metamorfismo, o mais, vamos dizer assim, abrangente, né, e portanto mais comum, mais estudado, é aquele que tem alcance regional. Tá? Aqui ocorre compressão, calor associado e ação de fluidos. As rochas se transformam, né, seja em nível superficial da crosta, em nível intermediário, seja em nível profundo da crosta. Né? Basicamente, estou falando de uma região em que há deformações em grande escala, né? As rochas retorcidas, né? Aqui vocês veem um croquis das rochas retorcidas, né? E esse retorcimento, ele só é possível porque em profundidade na crosta, né, as pressões e temperaturas são tais que a rocha se deforma de maneira plástica, não existe fusão. Tá? É deformação no estado sólido, na escala de milhões de anos. Um exemplo que eu costumo trazer sempre é, por exemplo, a cobertura asfáltica das ruas, onde passa ônibus. Com o tempo o asfalto fica todo amolecido com aquelas ondas, etc. Né? É material sólido, mas com o calor e o tempo, né, e a pressão, né, esse material vai se deformando. É algo que vocês podem imaginar aqui, milhões de anos, né, e as rochas tornam-se retorcidas por conta de pressão e temperatura. Onde é que vai acontecer isso? Nos limites de placas, né, nos Andes, né, nos Alpes, no Himalaia. Né? Então, grandes pressões de temperatura envolvendo grandes trechos da crosta sendo deformados em nível até muito profundo, 30 a 40 quilômetros até. Né? Então, aqui está o exemplo do que acontece, né, no metamorfismo regional. Nós temos uma rocha ígnea, né, em que os minerais estão de um arranjo caótico, né, desorganizado, a rocha se cristalizou, né, segundo aquela série de Bowen que eu comentei com vocês, né, e graças a pressões dirigidas, pressões de grande amplitude, né, os minerais se rearranjam, novos minerais são formados, né, formando uma rocha orientada. Né? Vejam, minerais escuros e claros, reorientados, neoformados por conta da pressão e temperatura, metamorfismo regional. Esta rocha, vocês hoje vão manuseá-la, é um gneiss, que é uma rocha muito comum, né, na crosta, seja aqui no estado de São Paulo, seja lá no norte do país, seja nos Andes ou em outros lugares. Né? Então, o que eu estou comentando é exatamente isso. Compressão, né? Essas compressões levam à reorganização, deformações da rocha, né? Que antes era uma rocha, por exemplo, horizontal, um sedimento, compressão, e essas rochas tornam-se retorcidas. Né? É um processo de transformação da crosta do nosso continente ou de outros continentes, né, por conta da ação da dinâmica de placas. Para não dizer mentira, aqui vocês veem a dimensão desse processo. Esse tipo de fenômeno só pode acontecer em grande profundidade. Essas rochas foram deformadas, retorcidas em profundidade, 30, 40 quilômetros até. Por quê? Porque nessas condições de profundas, as rochas têm plasticidade e com o tempo geológico elas tornam-se retorcidas. Né? Antigos sedimentos horizontais, vejam, claro e escuro e assim por diante, antigos sedimentos retorcidos intensamente, né? E hoje estão expostos à superfície porque a erosão vai cortando as camadas superiores, né, e vai expondo as camadas mais profundas. Se você percorrer lá os Andes, né, indo lá para Lago Titicaca, por exemplo, né, além de ver rochas retorcidas, olhando aqui o sedimento,
ou a rocha metamórfica, vocês podem encontrar até restos de conchas, fósseis de conchas, mostrando que aqueles sedimentos eram antigos mares e que foram soerguidos durante a evolução do planeta. Então aqui estão exemplos, né, como este, né, gigantesco, né, deformações. Olha esse tipo de deformação, né, rochas retorcidas, né, alinhadas, né, mostrando que o metamorfismo gera novos produtos geológicos, novas rochas, né, por conta de pressão, temperatura e calor. E esses processos atingem a crosta, seja a crosta rasa, intermediária ou profunda, né, e isso então nos permite classificar as rochas, aquelas superficiais com intensidade baixa de metamorfismo, as rochas intermediárias com intensidade intermediária e finalmente as rochas mais profundas, que têm uma mineralogia associada a alta temperatura. São rochas metamórficas de alto grau. Então isso aqui sintetiza o que eu estou descrevendo para vocês, né? Tectônica de placas, né? Uma placa e outra, né? Entra em subducção, cria uma cordilheira e em ambiente raso nós vamos ter uma rocha fina, com minerais argilosos, portanto uma rocha metamórfica de baixa temperatura e pressão, mais rasa na crosta, né? Aqui um filito um pouco mais profundo, né? Granulometria um pouquinho mais grossa, né? Aqui começa a aparecer a mica, aqui mais profundo a rocha torna-se mais grosseira, orientada, né? E finalmente o gneiss, né? Que é aquele que eu te mostrei, com bandamento claro, escuro, que significa uma rocha formada, uma rocha metamórfica formada em profundidade. Essas 4 rochas, né, representam produto de um processo de metamorfismo, né, cada vez mais crescente em profundidade, porque aqui as pressões e temperaturas são maiores do que aqui na parte rasa. Deu para compreender a dinâmica, pessoal? Tudo bem? Tá? Então hoje vocês vão conhecer parte desses materiais, a ardósia, o xisto, o gneiss, né? Vocês vão poder classificar as características dessas rochas, né? Quais são as transformações que podem ocorrer durante o metamorfismo? Já disse, densidade aumenta, né? Crescem os minerais. Os minerais se reorganizam segundo planos, né? Nós chamamos foliação. Minerais anteriores da rocha de baixa temperatura transformam-se em minerais de alta temperatura, reequilibrados nessas novas condições. Nós chamamos isso de paragênese mineral, nova paragênese mineral, por conta do aporte de pressão e temperatura. Claro que os minerais vão crescer segundo a direção de menor esforço, né? É a forma deles se reorganizarem. Então, novamente, nós temos uma rocha de baixo grau, né, intermediário até um alto grau, que é o gneiss. Esta rocha aqui grosseira, né, que é muito comum na natureza. Né? Bom, existe uma série de diagramas que são utilizados para a gente tentar classificar as rochas, né? Essa classificação não é apenas um exercício teórico, né? Nos interessa saber se a rocha é de baixo grau, médio grau ou alto grau, para nós reconhecermos qual era o cenário passado, né? Qual era a situação desta antiga cordilheira, onde estava o mergulho da placa, né? Tudo isso tem implicações econômicas, né? Por exemplo, presença de água, presença de bens minerais, né? Então, essa é a aplicação, né? Metamorfismo de contato, por exemplo, nós vamos reconhecer rochas próximas ao metamorfismo de contato, isso tem uma implicação, por exemplo, para minerais de cobre, que são extremamente importantes na atualidade, né? Então, a gente pode classificar em função dos minerais característicos desta progressão de metamorfismo, caracterizar a rocha como metamórfica de baixo grau, médio grau ou alto grau, em função da profundidade, né, em função da pressão que esses minerais são formados.